Como vocês já sabem, eu sou pastor, eu tenho 30 anos, estou no ministério pastoral já tem mais de 5 anos. E algumas pessoas ficam até assustadas. Nossa, mas você tão novo é pastor? Mas é engraçado que antigamente as pessoas se tornaram, pastores bem mais jovens do que eu. Mas a verdade é que hoje em dia não há um interesse muito pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, e parece que causa até espanto. Mas muito mais do que o ministério é quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe. Eu costumo dizer que Deus tem os seus improváveis, pessoas escondidas, gente que fala assim, mas sério, você é pastor? Gente que fala assim, nossa, aquele menino vai falar de Deus, aquela menina vai falar de Deus, e quando a pessoa abre a boca, todo mundo fala assim, uau, o que é isso? É unção. A unção não é quando você se prepara, não, é quando Deus escolhe e te separa para uma obra, isso é unção. É a capacitação de Deus sobre a vida de uma pessoa. Eu já vi uma expressão interessante, unção é quando alguém vê uma tartaruga em cima de uma árvore. Aí todo mundo fala assim, quem colocou aquela tartaruga lá? Pois é assim que Deus faz com as pessoas que Ele escolheu, os improváveis. E para mim, um dos maiores improváveis é o rei Davi. 1 Samuel capítulo 16 vai contar a história desse homem. E eu queria ler com você, porque pode ser a sua história. Muitas das vezes a gente espera alguém nos preparar, um padrinho espiritual que vai nos levantar, mas nada disso. Deus tem os seus escondidos. Agora, nesse momento, Deus está preparando pessoas que estão cuidando de ovelhas, longe, isoladas, desconhecidas, para uma grande obra. E é interessante que o texto vai dizer que Deus fala para Samuel, Samuel, vai na casa de Jessé, um dos seus filhos é o rei que eu escolhi. E quando Samuel chega em Belém e as pessoas o convidam para chegar naquele momento para sacrificar, ele chama Jessé e a expressão que ele vê e que ele relata ali é que ele poderia trazer até mesmo um problema para aquela cidade, tanto que as pessoas ficam com medo. Mas Samuel tranquiliza todo mundo e fala assim, não, fica tranquilo, eu vim em paz. Eu vim porque eu quero convidar Jessé. E quando Jessé é convidado, no capítulo 16, versículo 6, ele vai dizer o seguinte, quando chegaram Samuel, olhou para Eliabe e pensou, com certeza este é o homem que o Senhor ungira. O próprio Samuel olhou para Eliabe e falou assim, cara, esse é o cara que Deus escolheu. Olha o tamanho desse homem, olha o tamanho do braço, esse cara é muito forte. Mas Samuel estava comparando Eliabe com quem? Com Saul. Mas Deus não havia escolhido Eliabe por causa da sua força. E o texto vai continuar dizendo, o Senhor, porém, disse, não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o ser humano o vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o quê? O coração. Deus olha o coração, Deus não olha aquilo que nós estamos vendo, se a pessoa fala bem ou não. Moisés tinha problema na fala e foi um dos maiores homens de Deus, foi o porta-voz de Deus no Antigo Testamento. Deus escolheu pessoas improváveis, pessoas que não eram segundo a vontade humana, mas segundo a vontade de Deus. Interessante que Samuel vai olhar para cada um dos seus filhos, dos filhos de Jessé, e Deus vai falar, não é esse, não é esse, não é esse. E aí ele vai falar, Jessé, tem mais algum filho? Tem mais alguém? Porque Deus não me falou mais nada. E aí ele vai dizer, tem um mais jovem, ele está cuidando das ovelhas. Davi nem foi convidado para essa festa. Havia uma separação, sim, havia uma rejeição. Talvez o próprio pai falou assim, não, ele não é importante não. Não, Davi já está cuidando das ovelhas, deixa lá, alguém tem que fazer o trabalho sujo. Alguém tem que fazer as coisas para a gente. E aí Davi é convidado. E é interessante, no versículo 12 vai dizer, Jessé mandou chamar, era um jovem ruivo, boa aparência e de belos olhos. E o Senhor disse, é este, levanta e unge com óleo. Enquanto Davi estava entre os irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e ungiu. A partir dali, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois Samuel voltou para Ramá. Ou seja,
Davi estava sendo treinado cuidando das ovelhas. Davi estava isolado, mas Deus já estava preparando. Por isso você pode ser um improvável de Deus. E você vai falar assim, não, mas eu não estou fazendo nada demais. Está sim, Deus está te moldando, te preparando. E quando Deus nos escolhe, é justamente para enganar as pessoas segundo a sua própria sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1 vai dizer que a sabedoria de Deus, ela é muito mais inteligente do que a sabedoria humana. Deus usa as coisas loucas, as improváveis, para enganar mesmo aquelas que têm a inteligência, a força, que a gente fala assim, nossa, esse é um homem de Deus. Não, Deus usa as pequenas coisas para que Ele seja glorificado. Por isso a minha história, a história de muitas pessoas e a sua história é uma história de pessoas improváveis. Gente que não dava nada, gente que fala assim, nossa, sério, esse é o menino? Sim, esse é o menino. E que fez grandes coisas e que vai fazer grandes coisas. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Foi o homem que mudou totalmente a história de Israel. Se você for em Israel hoje e perguntar qual é o rei mais importante, eles vão dizer o rei Davi. E o rei Davi nos ensina nesse dia, nessa manhã, e seja qual for o horário que você está vendo, que Deus escolhe os improváveis, os pequenos, para uma grande obra. Que Deus possa trazer isso ao seu coração. Que você não olhe a sua circunstância, nem o seu despreparo, nem a sua incapacidade. Porque Deus vai apontar para você e vai dizer, é este, unge, porque eu tenho uma grande obra na vida dele.